A América do Sul vive um momento de turbulência sem precedentes, com o narcotráfico se espalhando como uma praga por vários países, financiando regimes corruptos e desestabilizando economias inteiras. Países como Colômbia, México e principalmente Venezuela se tornaram centros de operações para cartéis poderosos que inundam o mundo com drogas, gerando bilhões em lucros ilícitos. Segundo dados recentes de buscas no Google e relatórios internacionais, o fluxo de cocaína e outras substâncias da região para os Estados Unidos aumentou dramaticamente nos últimos anos, com estimativas apontando que mais de 90% das drogas que entram no território norte-americano vêm da América Latina. Essa realidade não é nova. Desde os anos 1980, com operações como a invasão do Panamá para capturar o ditador Manuel Noriega, envolvido no tráfico, os Estados Unidos têm intervindo para cortar essas rotas criminosas. Agora, em 2025, o foco se intensifica na Venezuela, onde o líder terrorista Nicolás Maduro, situado no coração da América do Sul, comanda um regime que mistura ditadura, corrupção e alianças com cartéis. O contexto regional é alarmante. A Colômbia, apesar de esforços para combater o cultivo de coca, ainda luta contra resquícios das Farc e outros grupos que operam na fronteira com a Venezuela. O Brasil, com sua vasta fronteira amazônica, vê o narcotráfico infiltrar comunidades indígenas e cidades fronteiriças, com rotas que passam pelo Paraguai e Bolívia. Atualizações do Google mostram que, só em 2024, apreensões de drogas na região sul-americana bateram recordes, com mais de 200 toneladas interceptadas em operações conjuntas. Mas o epicentro do problema é a Venezuela, onde o colapso econômico sob Maduro levou a uma dependência total do narcotráfico. Relatórios da ONU e de agências como a DEA indicam que o regime venezuelano, apelidado de Cartel dos Sóis, por causa do envolvimento de generais das Forças Armadas, facilita o envio de drogas para o Caribe e além. Maduro, considerado um líder terrorista pelos Estados Unidos desde que foi indiciado por narcoterrorismo, usa esses recursos para manter o poder, financiando milícias e comprando lealdades em meio a uma crise humanitária que já forçou milhões de venezuelanos a fugir para países vizinhos, como Brasil e Colômbia. É nesse cenário que o presidente Donald Trump entra em ação com determinação. Em agosto de 2025, Trump ordenou o envio de uma frota impressionante para o Caribe. Pelo menos 7 navios de guerra, incluindo destroyers como o USS Jason Dunham, o USS Gravely e o USS Sampson, além de um submarino de ataque e mais de 4.500 marinheiros e fuzileiros navais. Essa mobilização, descrita em atualizações de notícias como uma surpresa naval pela revista The Economist, visa combater os cartéis latino-americanos diretamente, cortando as rotas marítimas que partem da costa venezuelana. Trump, que dobrou a recompensa pela captura de Maduro para 50 milhões de dólares, deixou claro que não tolerará mais o fluxo de drogas que mata milhares de americanos anualmente. Estamos em guerra contra esses narcoterroristas, declarou o presidente em um discurso recente, ecoando buscas no Google que destacam sua política de tolerância zero para regimes como o de Maduro. A escalada começou na semana anterior, quando os Estados Unidos realizaram uma operação precisa que destruiu um navio carregado de drogas saindo da Venezuela. Em 2 de setembro de 2025, forças americanas atacaram uma embarcação rápida no sul do Caribe, matando 11 membros do cartel Tren de Aragua, uma gangue venezuelana designada como organização terrorista estrangeira. Trump anunciou a ação publicamente, afirmando que o barco transportava narcóticos destinados aos Estados Unidos e que os ocupantes eram criminosos perigosos. Embora Maduro e seus aliados tenham gritado que se tratava de uma execução extrajudicial e uma mentira tremenda, sem apresentar provas concretas, fontes americanas, incluindo o Pentágono, defenderam a operação como um golpe necessário contra o narcoterrorismo. Vídeos divulgados pela Casa Branca mostram a embarcação explodindo em águas internacionais,
e analistas militares, citados em relatórios da BBC e do New York Times, notam que o barco parecia estar virando de volta para a costa quando foi atingido. Possivelmente uma tentativa de fuga ao avistar aeronaves de vigilância americanas. Essa ação não foi isolada. Ela faz parte de uma estratégia maior para desmantelar o regime ditatorial de Maduro, que Trump vê como o principal facilitador do tráfico na região. E agora, mais uma mega operação consolida essa ofensiva. Nesta semana, em 12 de setembro de 2025, forças dos Estados Unidos interceptaram e capturaram outro navio ligado ao cartel de drogas da Venezuela. O destroyer USS Jason Dunham abordou a embarcação, que carregava 9 tripulantes, em águas próximas à costa venezuelana. De acordo com detalhes emergentes de fontes oficiais americanas, a operação revelou indícios claros de atividades ilícitas. O barco, apesar de disfarçado como pesqueiro, estava equipado para transportar cargas suspeitas e operava em rotas conhecidas por traficantes. 18 militares americanos permaneceram a bordo por 8 horas, inspecionando tudo e impedindo comunicações para evitar alertas a comparsas em terra. Os tripulantes foram detidos temporariamente e depois liberados sob escolta da Marinha venezuelana, mas a captura representa um golpe significativo nos negócios de Maduro. Essa é a segunda grande vitória em poucas semanas, comprovando a eficácia da presença naval americana no Caribe. Trump, ao ordenar essa ação, reforça sua promessa de destruir o regime ditatorial, que se vê cada vez mais cercado por forças superiores. Nicolás Maduro, o líder terrorista da América do Sul situado na Venezuela, reagiu com fúria e desespero evidente. Em uma coletiva de imprensa no dia 13 de setembro, seu ministro das Relações Exteriores, Ivan Gil, acusou os Estados Unidos de uma abordagem ilegal e hostil, alegando que o navio era apenas um barco pesqueiro autorizado pelo Ministério da Pesca venezuelano. Gil apresentou um vídeo do incidente, chamando-o de provocação, destinada a justificar uma escalada militar e promover uma mudança de regime. Maduro, que já mobilizou quase 3 milhões de pessoas, incluindo reservistas, milicianos e jovens, para defender o país de um possível mega-ataque americano, vê seu império do tráfico ruir. Ele convocou sessões de treinamento em quartéis e incentivou cidadãos a se alistarem em milícias armadas, prometendo uma guerra de 100 anos, se necessário. Mas toda essa mobilização é um ato de desespero puro. Maduro sabe que seus dias no poder estão contados. Com prejuízos bilionários no tráfico de drogas, estimados em centenas de milhões só nessas operações recentes, ele perde o financiamento que sustenta sua ditadura. Trump decretou o fim desse regime e as operações militares já começaram no Caribe, com navios, submarinos e caças F-35 posicionados em Porto Rico, prontos para neutralizar qualquer ameaça. Essa estratégia de Trump não é apenas sobre drogas. É sobre restaurar a estabilidade na América do Sul, livrando a região de um ditador que transformou a Venezuela em um paraíso para terroristas e traficantes. Maduro, isolado internacionalmente, com aliados como Irã e Rússia distantes, recorre à retórica inflamada para unir sua base cada vez menor. Mas fatos são fatos. O regime dele facilita o Trem de Aragua e outros cartéis. E os Estados Unidos, com sua superioridade militar, não vão recuar. Enquanto Maduro grita invasão, o mundo vê um líder acuado, mobilizando civis desarmados contra uma superpotência. O prejuízo no tráfico é o calcanhar de Aquiles dele. Sem o dinheiro das drogas, o colapso é inevitável. No fim das contas, essa tensão reflete uma América do Sul cansada de ditadores e cartéis. Países como o Brasil, que sofrem com o spillover do crime venezuelano, observam de perto. Trump, com sua abordagem direta, pode estar pavimentando o caminho para uma região mais segura. Maduro, por outro lado, parece um homem afogando-se, agarrando-se a mentiras sobre pesqueiros inocentes, enquanto seu império desmorona. O Caribe, outrora rota de piratas, agora é palco de uma guerra moderna contra o terror, e os Estados Unidos estão vencendo.